Semana passada a gente introduziu o tema, o assunto do retiro, colocando o seu passado no devido lugar. Então a gente está continuando o assunto, pedindo a Deus que Ele use nas nossas vidas algo muito importante, que não seja mais um estudo, simplesmente, mas que seja algo que Deus use para transformar realmente a nossa vida. E a gente sabe que isso vai depender do que vamos fazer com isso, né? Deus, com certeza, Ele é fiel e está sempre interessado em cumprir as mudanças que Ele planejou para a nossa vida. Esse é o seu plano, a gente sabe disso. A questão é que Ele colocou no seu plano que nós também temos parte em cooperar com Deus na nossa vida, na nossa santificação, em sermos parecidos com Jesus. Então, queria que a gente começasse orando, você orando por você mesmo, tá bom? Gasta um tempo pedindo a Deus pelo seu aproveitamento, pela disposição em conhecê-lo e se tornar parecido, cada vez mais parecido com Ele. Gasta um tempo orando pela sua vida aqui. E agradecendo porque Deus te trouxe para cá, né? Senhor Deus, queremos te agradecer nessa manhã por todo o teu amor, teu cuidado com cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para mais um retiro. Nós às vezes achamos que nós fazemos tanta coisa, fazemos muito sacrifício para podermos ter um tempo desse, mas na verdade é um presente do Senhor. O fato da gente poder estar junto de novo, no meio de uma situação, do momento, onde a gente sabe que as pessoas estão se preparando, se planejando muitas vezes para se afundar mais na perdição. E o Senhor, porque nos ama, nos trouxe para perto de Ti. E a partir desse momento, vai nos cercando, nos presenteando com muitas coisas que o Senhor sabe que nós precisamos para crescer, para mudarmos, para aprendermos a amar mais ainda o Senhor e os outros. Teu plano para nós. E o Senhor que faz todo o trabalho, é o Senhor que planeja as coisas, nos dá sabedoria, nos capacita para pensar, para fazer as coisas. Cada pessoa envolvida no trabalho desse retiro, de maneira antecipada, aqui no retiro, depois. É o Senhor que dá toda essa capacidade, porque o Senhor cuida de nós todo dia, todo momento, tudo que a gente faz. Queremos te agradecer. Foi bom a gente poder louvar o Senhor, lembrar através dos cânticos quem o Senhor é, o Senhor tem feito em nossa vida, lembrar que foi por causa de Jesus que tudo começou na nossa vida.
todo bem que nós podemos experimentar foi porque o seu Filho deu o seu sangue precioso em nosso lugar. Nos ajuda a te honrar, a lembrar disso nesses dias do retiro aqui, para que o que a gente pense, fale, faça, nossas atitudes, nossa disposição, as nossas intenções, o Senhor nos ajude a lembrar que o Senhor pagou um preço altíssimo para sermos pessoas diferentes do que a gente era. E ajuda a gente a aproveitar esse momento, Deus. Ajuda a gente a ser sábio também nas atividades de todo esse tempo aqui do retiro. Que a gente priorize aprender de Ti. Tem muita coisa gostosa, muita coisa legal para fazer. Muito bom estar junto. Coisa que a gente não consegue fazer na intensidade que a gente gostaria durante o ano. Mas ajuda a gente também a ser sábio, se preparar. Porque no dia seguinte a gente tem bastante carga de estudo. E queremos nos concentrar, pensar na nossa vida, refletir, anotarmos coisas que precisam ser mudadas, planos, para que a nossa vida realmente caminhe na direção que o Senhor preparou. Obrigado pela vida de cada um aqui, Deus, pelos que ainda vão chegar. Pedimos a Tua bênção, protegendo as nossas casas, nossas vidas, vidas da nossa família. Que o Senhor Jesus seja exaltado, honrado, que Ele seja, que a gente fique admirado com o Senhor Jesus. Fique realmente vendo, refletindo, como tudo que o Senhor preparou para nós é bom. Nós precisamos disso. Nos ajuda, Deus, te agradecemos, em nome dEle. Amém. A gente está se baseando quase que totalmente esse estudo nesse livro. Inclusive, essa semana a gente estava conversando no grupo Céu, né? A Gabi cuida da biblioteca ali, ela que tem feito os pedidos para o Nutra, que é a editora Nutra. Eu acho que depois desse estudo, quem não tem o livro vai querer ter, porque a gente, nessa apostila, esse material, foi preparado assim, um resumo, mas tem muita coisa, tem muito estudo de caso dentro desse livro, tem uma história de uma mulher que é acompanhada do começo ao fim, mostrando como esses princípios, de maneira bem prática, foram usados por Deus para transformar a vida dela, uma situação extremamente difícil, de sofrimento, de abuso. É um material muito bom para a nossa vida e para a gente ajudar outras pessoas. É um assunto muito bom, muito atual, sempre vai ser a maneira como a gente lida com as coisas que às vezes a gente quer deixar para lá, esquecer, mas a gente começou a ver semana passada que Deus não quer isso para nós. Deus quer usar o nosso passado para que a gente caminhe ainda mais, ainda melhor com Ele, sabendo lidar com as coisas à maneira de Deus. Então, acho que a Gabi depois vai, se alguém tiver interesse, quem tiver interesse, falar com ela, e ela vai fazer uma lista para fazer um pedido para a editora, porque a gente tem acho que 40% ou 50% de desconto, a igreja tem com a editora Nutra. Ok, não é obrigatório você comprar, tá bom? Ninguém está ganhando nada com isso, simplesmente você ter o livro, porque ele é bem completo nesse assunto. A gente viu na semana passada, só quero falar algumas coisas que a gente terminou a mensagem falando sobre algumas, o que pode acontecer com a nossa vida se a gente acreditar no que Deus diz sobre o nosso passado, a ponto de aprender a viver no presente, conforme a vontade de Deus, de maneira prática, adquirir esperança e segurança quanto ao nosso futuro também. A gente viu que a gente pode trocar culpa e desespero por perdão e esperança, que a gente pode distinguir aspectos do nosso passado que são verdadeiramente incomuns. Isso está na sua parte aí, nas primeiras 4 páginas da sua apostila,
é a mensagem do domingo passado. Então a gente vai começar o estudo mesmo a partir da página 5. Então isso aí você tem aí também, foi falado semana passada, eu só estou relembrando. A gente pode distinguir então aspectos do nosso passado que são verdadeiramente incomuns. Vamos desconectar efeitos negativos de um passado culpado. Vamos tornar falhas em caminhos para o crescimento. Avaliar o papel do passado nas lutas atuais e encontrar esperança no meio do processo. Desenvolver uma resposta bíblica para determinadas épocas do passado, quando fomos feridos, abusados ou quando pecaram contra nós. Experimentar a alegria que decorre de viver tempos difíceis à maneira de Deus. Isso aí, mudei muito. Apreciar a soberania de Deus, que pode usar o passado como uma maravilhosa oportunidade para ensinar lições valiosas e mudar a nossa vida. E estar mais bem preparados para auxiliar outros que estão lutando com o seu passado. A gente até comentou no grupo essa semana também. Como é que se a gente começa a prestar atenção quando as pessoas vêm conversar conosco, sejam cristãs ou não, elas vêm falar de algo do seu passado, não é? Vêm falar de algo que aconteceu e que elas estão lutando de um jeito melhor ou pior com aquilo. E muitas vezes isso é a forma que Deus nos deu como oportunidade de compartilhar o Senhor Jesus com elas. Ok? A gente não tem como mudar o passado, mas nós temos como lidar com os efeitos que com certeza ele continua produzindo em nossa vida, às vezes efeito bom, às vezes efeito ruim, e o efeito ruim impede o nosso crescimento, e só vai mudar isso se a gente lida biblicamente com o passado, né? Lida à maneira de Deus. Então, nós vimos também, na mensagem passada, uma definição da palavra passado, que está aí na sua apostila, na mensagem que foi falada. Como é que está definindo a palavra passado? Passado como um acúmulo de eventos, de escolhas, respostas, hábitos, atitudes, desejos, sentimentos e crenças que moldam, não é simplesmente que aconteceram na nossa vida, eles moldam os padrões, moldam as interpretações e as rotinas da nossa vida hoje. Nós somos o que somos como produto disso, das coisas que aconteceram na nossa vida. Vamos falar bastante sobre isso, e a maneira como nós lidamos, interpretamos, respondemos aquilo, e aquilo foi moldando e se tornando hábitos, rotinas que a gente se acostumou a viver de maneira normal. É que, eu sou desse jeito, eu sou assim mesmo, eu faço isso, eu prefiro aquilo. Mas às vezes a pessoa, por que eu faço assim? Por que eu cheguei nesse ponto? Por que eu prefiro isso e não aquilo? De onde eu tirei que esse é o jeito, é a única opção que eu tenho para viver, por exemplo? A gente não percebe, é algo meio inconsciente, ok? E é inconsciente muitas vezes porque a gente não avaliou, não confrontou aquilo com o que Deus pensa que eu deveria viver, o que é certo, o que é o padrão que Ele prefere para mim, o que está de acordo com o seu plano para a minha vida, para a sua vida. E se a gente não fizer esse exercício, então a gente coloca tudo naquele pacote da personalidade, eu sou assim mesmo, e aí não tem mudança na vida. E se não tem mudança, significa eu não estou crescendo, eu não quero, eu não vou crescer. E a gente sabe que isso não é a vontade de Deus para nenhum de nós, somos filhos de Deus. Ok? Então é algo muito importante. Então, lá no seu material agora, na página 5, né? Seu passado pode ser um dos piores inimigos. É o capítulo 2 desse livro, que a gente está usando como base. Então, esse conjunto de experiências, hábitos e memórias podem ter um lado sinistro, especialmente se você não tiver lidado com algum aspecto biblicamente. Agora, quem que lida com todos os aspectos biblicamente, pessoal? Por isso, até eu separo um tempo desse para a gente pensar de maneira melhor, né? Mas é assim que tem que ser. As Escrituras, elas ensinam que muitas maneiras pelas quais o passado de alguém podem ter um impacto prejudicial no presente, e de fato a Bíblia está cheia de histórias desse tipo. Ok?
ok? Cristãos deixam de considerar essa verdade e com certeza, como consequência, vão começar a ficar desanimados, porque o problema do coração não vão ser ignorados para sempre. Em algum momento, aquilo precisa ser lidado da maneira de Deus. Não adianta achar explicação em outro lugar, é aqui que nós devemos trabalhar. Mesmo que as coisas estejam pegando fogo lá fora, mesmo que outras coisas vão continuar acontecendo, o mal nesse mundo vai continuar acontecendo, ok? Eu posso e devo lidar com as minhas respostas ao que eu estou hoje e a que eu dei lá atrás e precisam ser corrigidas para que minha vida vá em frente. Então, a gente pode ver 6 maneiras, pelo menos, que o passado pode ser um dos nossos piores inimigos. Primeira, seu passado, então, pode impedir o nosso crescimento de 6 maneiras. Vamos ver a primeira aqui. Questões não respondidas. Essa é uma forma que o nosso passado pode ser o nosso maior inimigo. Pense sobre algumas das grandes dificuldades que você enfrentou na sua vida. Sei que agora é pouco tempo, né? Inclusive, deixa eu dar um parênteses aqui. Precisava ter falado antes, não falei. Acho que está escrito no seu material. Mas, alguma instrução aqui, observação. Sempre que possível, eu vou estar utilizando os mesmos títulos e subtítulos que estão no livro, tá bom? Para que se você quiser acompanhar depois, comprar ou tiver o material, você não fique gastando tempo, de onde será que tinha isso aqui? Ó? É do capítulo tal, tem esse subponto, então vou tentar fazer isso quase toda vez usando os próprios títulos e subtítulos do material para você se localizar com facilidade, tá bom? E outra coisa, a questão devocional, né? Esse retiro não tem um período específico, porque tem bastante conteúdo para passar, não tem um período específico na agenda, na programação diária, que você vai ter o seu devocional diário ali. Então, não está na programação. O que significa isso? Não precisa ter tempo com Deus, certo? É isso? Não. Então, o que você faz? Percebe que o que está programado no retiro também é bastante tempo livre. Tem tarde livre, tem noite livre, ok? Então, durante o material você vai perceber que tem bastante tarefa, tem bastante pergunta para você pensar na sua vida, tem coisas mais específicas, perguntas para reflexão pessoal, tem esse título, no final de quase todo estudo tem algumas perguntas para você pensar, que você deve usar como seu devocional. Em qualquer outro momento do retiro, ou depois. Agora, a gente já sabe, normalmente, quando não começa a aproveitar algo durante o período onde Deus está falando mais intensamente com a gente, dificilmente vai acontecer depois. Vai chegar, joga lá, vai engavetar e nada vai acontecer. E aí as lutas vão continuar acontecendo e o que será que eu faço? Um dia, quem sabe, você vai lá para o aconselhamento e fala assim, irmão, irmã, sabe aquele material sobre o passado? Eu sei, a aranha fez casinha nele. Então, pega lá, que você vai usar. Agora nós vamos ter que aproveitar aquele negócio. Então, é isso aí, fecha parênteses. Para você aproveitar como seu tempo devocional em algum momento. Esse é um assunto que muitas vezes ele é muito individual. Você precisa pensar muito com Deus, responder as perguntas, mas percebe, não é você responder por responder. Você precisa ter proveito naquilo. Leva a sério. Faz isso em oração diante de Deus. Busca o que Ele quer para a sua vida, para você aproveitar bem, tá bom? Então, pensa sobre algumas das grandes dificuldades que você enfrentou. Pense sobre o que o inquietou ou perturbou mais. Por que será que esses eventos ainda permanecem na sua memória? Primeiro que você tem memória, certo? Que é importante. Foi criado por Deus dessa forma, que bom. Mas por que algumas coisas... Tem coisas que você acorda às vezes pensando naquilo, e ontem foi a mesma coisa, e 5 anos atrás foi a mesma coisa. Já conversou com Deus a respeito desses assuntos? Aquelas coisas que ficam perturbando ali, ficam martelando. Você acha errado fazer perguntas a Deus de maneira muito sincera, até coisa que você não entende o que está acontecendo?
Um irmão nosso, chamado Abacuque, fez essas perguntas para Deus, de maneira apropriada, como um ato de buscar a vontade de Deus, mas ele fez. Até quando, Senhor, clamarei? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Acho que Abacuque era brasileiro, né? Que coisa, né? Tantos séculos atrás, o coração do homem é a mesma coisa, produzindo a mesma coisa, vivendo uma sociedade de opressão. Mas ele chegou para Deus e perguntou: por que eu tenho que ver isso? Por que isso tem que ficar mexendo tanto comigo? Abacuque está cansado de tanta violência, de tanta desobediência. Ele está falando, lembra, de um povo que era o povo de Israel, povo de Deus. É isso que eu vejo em uma sociedade que devia ser a sociedade para a qual o mundo inteiro olhasse e falasse assim, ó, Deus está com esse povo. Mas dentro dessa sociedade ele via toda essa podridão. Então Abacuque está cansado disso, da desobediência em torno dele, perguntando por que Deus permitiu que o seu povo continuasse no pecado sem consequência. E o livro de Abacuque, Deus vai responder para ele, vai alinhar a sua vida, a sua teologia, vai pegar e falar, Abacuque, eu estou atento a tudo isso, eu vou usar certos meios para responder. Abacuque depois vai, mas por que esse meio agora? Mas Deus vai tratando daquelas dúvidas de maneira muito profunda. Abacuque precisava disso, nós precisamos disso, por isso que Deus registrou isso na Bíblia. Então, perguntas não respondidas se tornam inimigos. Se a gente não trouxer diante de Deus, se a gente não lidar da maneira bíblica, aquilo vai fazer com que a nossa confiança nele diminua. E se a sua confiança ou a minha diminuir em relação a Deus, vai chegar num ponto que você não vai confiar em praticamente nada do que ele diz. Simplesmente porque se ele não respondeu algo para você, você fala, então, mas será que ele realmente se importa? Será que ele se interessa por isso mesmo? Deus se interessa. O problema é que a gente às vezes não chega para ele, nos termos dele, e pergunta, e busca nele respostas para a vida. E por isso o nosso passado se torna um grande inimigo. Tem um autor aí, um teólogo que disse, Deus é amigo da pessoa honesta que tem dúvidas. Aquele que ousa falar a Deus em vez de falar sobre si. A oração que inclui um elemento de questionamento a Deus pode ser o meio de aumentar a fé de alguém. Expressar dúvidas e lamentar acerca de situações injustas no universo mostra a confiança em Deus e a confiança de que Deus deveria ter e tem uma resposta para os problemas insolúveis da humanidade. Então assim, não é ficar assistindo os Cidade Alerta, você fica um monte de desgraça lá e que tu sai no sangue para todo lado. É assim, ó, a gente não precisa daquilo, certo? Para ficar sabendo a realidade. Mas se a gente sabe da realidade, leva aquilo a Deus. Deus, o que está acontecendo? Como é que a tua palavra mostra? Por que acontece tal coisa? Qual é o meu papel nisso aqui? Por que isso está afetando tanto a minha vida? Será que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Enfim, levar isso diante de Deus. Deus respondeu a Abacuque, mantendo uma conversa de forma audível, e apesar de não nos responder assim hoje, né, o livro de Hebreus fala que Deus agora fala de outras formas, através da sua palavra, falou através do seu Filho, agora através da Bíblia, ele nos deu a sua palavra, que é a forma que ele vai responder para nós, na qual nós lemos que se estivermos motivados a aprender a fazer a sua vontade, nós acharemos respostas e direção sábia em tudo que a gente precisa para viver para Deus. Não para nós mesmos, mas para Ele. Deus tem respostas na Bíblia para nós e Ele vai fornecer respostas se a gente quer viver para Deus. Ok? Então, 2 trechos que falam disso.
visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Chegue onde Deus quer que ele chegue, seja uma pessoa completa aos olhos de Deus e perfeitamente habilitado para tudo que Deus quer que ele faça nesse mundo. Onde está isso? Em aprender as respostas de Deus na Bíblia, em ser repreendido pela Bíblia quando eu estou errado, em corrigir a minha vida pela Bíblia e criar um hábito de viver biblicamente, que é a educação na justiça. Então, se você entulhou questões do seu coração e está um monte de coisa sem resposta, você vai tentando responder na sua própria sabedoria, não vai para a palavra para questionar os seus pensamentos, com certeza o seu passado se tornou o seu pior inimigo. Outra forma que o passado se torna nosso inimigo: feridas não tratadas. Isso é algo muito comum e muitas vezes negligenciado também. Joga por deixa para lá. Só que isso não acontece na prática. As coisas não são deixadas para lá. Então a vida desse lado do céu, a gente sabe que ela vai ser ou pode ser incrivelmente dolorosa, né? Dificilmente algum de nós aqui não carrega alguma cicatriz porque alguém pecou contra você, ou abusou, ou fez alguma coisa terrível contra você. Dificilmente alguém aqui não tem uma história de alguém ter pisado feio na bola com a sua vida. Você ter sido vítima do pecado, da maldade de outra pessoa. Difícil a gente não ter uma história dessa. Acho que todo mundo tem alguma, em algum nível, alguma intensidade, algumas mais sérias do que as outras, que Deus considera coisas muito profundas, difíceis, ok? Algumas mais leves, mas nós somos muitas vezes vítimas da maldade de outras pessoas. Agora, algumas pessoas acreditaram naquela teologia errada, naquela mentira do tipo, homem não chora, cristãos deveriam estar felizes o tempo todo. Existe uma teologia, né? Apenas esqueça isso, né? Deixa para lá. Será que Deus deixa para lá? Será que a Bíblia apoia esse tipo de pensamento? Né? Deixa para lá, você é um vencedor, esquece o que aconteceu, né? Vamos lá, vitória, parece que a vida começou naquele culto, né? Nada aconteceu mais, se aconteceu, ó, apaga. É assim que Deus age conosco? Em toda a angústia deles foi ele, Deus, angustiado. E o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Deus estava junto e está o tempo todo junto do seu povo, enquanto o seu povo estava passando pelas coisas, sofrendo com as coisas. Deus não estava ausente, ele está envolvido nisso. Jesus é o homem perfeito, Deus homem, o modelo perfeito do que nós devemos ser. Se a gente vai chegar um dia a ser homem de verdade, né, vai ser como quem? Jesus. O que Jesus fez diante do sofrimento que ele percebeu que ele estava ali? Ele chorou. Homem não chora? Tem alguma coisa errada. Ele sofreu. Isaías 53 mostra o sofrimento detalhado de Jesus, sofrendo de verdade como homem, ao fazer o que a gente cantou antes aqui, na cruz, foi na cruz que ele se derramou, e ele sofreu, e sofreu em todos os sentidos, físicos, emocionais, espirituais, e ele é homem perfeito, e ele é Deus. Alguns dos seguidores mais devotos de Deus eram homens que choravam muito. Jó, Davi, Jeremias. Alguém vai falar porque esses homens não andavam com Deus? Agora, o que acontece é que, lamentavelmente, assim como amigos de Jó, também tem pessoas que, quando veem outras pessoas sofrendo, elas funcionam como os amigos de Jó. De falar assim, não, se você está sofrendo,
você está sofrendo por qual motivo? Porque você pecou. É por isso que você está sofrendo. Com certeza. Você não é vítima de nada, ninguém está fazendo... Levanta a cabeça, né? Enxuga esse olho aí. É porque você pecou. E essa teologia furada, não bíblica, foi repreendida por Deus. Deixa eu ver mais para frente depois. Deus repreendeu aqueles amigos de Jó. E Deus só não fulminou aqueles caras porque Jó intercedeu por eles. Isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, e corrigir essa tendência, né? A tendência natural de sermos rápidos para falar, tardios para ouvir, rápidos para nos irar quando a gente percebe a situação de outros que começa a nos incomodar, começa a trazer para nós alguns problemas. A gente vai fazer o contrário. A gente vai aprender, bom, agora eu tenho uma oportunidade de ser pronto para ouvir. Talvez você seja o último ouvido de uma pessoa. Você não sabe, mas talvez você seja. E como cristão, se ela chegou para um cristão para contar a vida dela, então pensa, pode ser que você seja o último ouvido mesmo. E dependendo do que ela ouvir, ela vai entender que Deus tem alguma coisa boa para a vida dela, ou Deus não se importa com ela. Nem sempre sofrimento de alguém é devido a um pecado cometido. Vamos lembrar sempre disso. O livro de Jó nos ensina, e outras passagens da Escritura também ensinam isso aí. A fidelidade de Deus era o que estava ali comprovando, é o que estava sendo em jogo na vida de Jó, né? O crescimento de Jó é o que estava em jogo. Não era seu pecado. Deus não está falando porque ele estava sofrendo porque ele pecou, fez alguma coisa errada. Ok? O crescimento em fidelidade a Deus era o que Deus estava promovendo à medida que ele ampliava a teologia de Jó, porque Jó, assim como seus amigos, também tinha aquela teologia, no começo pelo menos, que pensava assim, bom, eu devo estar pecando, não é possível, se está acontecendo isso, é que com certeza ele ficou buscando na sua vida e não encontrou um pecado específico que justificasse aquele sofrimento daquele tamanho. E ele ficou procurando por um tempo e pediu para Deus matar ele, porque assim, me mata, resolve isso logo. E não é uma história, não é brincadeira o que ele estava pedindo. Não é uma historinha que a gente lê assim, vira uma página, vira outra, né? Mas ali estava uma pessoa, um homem de Deus, questionando a sua vida de maneira sincera, não achando resposta naquele momento dentro da sua própria teologia, e falou, então Deus, eu acho que eu devo merecer a morte. Então, acaba com isso logo. Ou nós passamos por isso alguma vez, ou nós vamos conhecer pessoas que passaram, irmãos. Mas isso é muito, muito comum. Nossos dias, cada vez mais pessoas estão achando que dar fim nas suas vidas é a resposta que elas precisam. Né? Eu lembro do tempo atrás, quando a cara trabalhou no Ciatox da Unicamp, atendia aqueles telefonemas de gente, né, que desde se intoxicou com material de limpeza, com uma coisa, acidente que aconteceu, quanto pessoas ligavam, ou os médicos ligavam, ou UPA ligava ali, que a orientação necessária para salvar a vida. E a maioria esmagadora, né, não sei se 70%, 80% por aí, era tentativa de suicídio. E muitas das tentativas de suicídio de alunos de dentro da faculdade. Esse Atox atende o Brasil inteiro e todo dia, 24 horas, recebendo ligação de pessoas tentando se matar. Uma teologia realmente bíblica nos ensina sobre a necessidade de desenvolver sinceridade espiritual. O que significa isso? Me deparar com a realidade do sofrimento exterior, está fora de mim, e interior, como é que ele mexe comigo, ou meu próprio sofrimento, e admitir o que se está passando, o que está acontecendo comigo, como é que aquilo está afetando a minha vida, o que eu estou sentindo com o que está acontecendo dentro de mim. Isso é uma sinceridade espiritual. E é uma parte essencial
do que significa ser feito à imagem de Deus, porque Deus nos fez para sentir as coisas e para aprender a responder a elas de maneira bíblica, da maneira dele. Quando os cristãos aceitam a mentira de que as emoções são para os fracos e que o verdadeiro cristão não chora, o que eles vão fazer com aquilo que está acontecendo dentro deles? Eles vão achar a resposta em outro canto, em especialistas que agora vão ocupar esse espaço e vão dar um monte de conselho vindo de Satanás e vai inundar a cabeça dos cristãos de um monte de falta de esperança e de outras coisas, até substância química, para que eles se convençam que é assim mesmo e não tem o que fazer com isso. O conselheiro bíblico escreveu o seguinte aí: o tempo cura todas as feridas. É uma das afirmações mais vazias já feitas. As feridas espirituais podem criar cascas e cicatrizes ao longo do tempo, mas as suas consequências maléficas inevitavelmente continuam, a menos que uma verdadeira cura aconteça. O tempo por si mesmo nunca pode curar nenhuma ferida de natureza espiritual. Então, se tratou dessa forma a vida, não lidou com as coisas, o passado se torna um inimigo, sim. Outro ponto, número 3. Problemas não resolvidos. Problemas não resolvidos é outra forma do pecado se tornar nosso inimigo. Problemas que permanecem sem solução têm efeitos persistentes. Então, essa é a razão pela qual a Bíblia nos instrui a usar a energia criada pela nossa ira. Aconteceu uma coisa, a gente vai ficar, né? A energia é a nossa ira ali, né? O que eu vou fazer agora com aquilo? Para resolver problemas. Não é para reagir errado, não é para deixar a coisa para lá, mas é para resolver problemas antes que o sol se ponha, inclusive, principalmente se for com outras pessoas. Nós somos advertidos de que se a gente falhar em resolver problemas com outras pessoas, a gente está dando lugar para quem na nossa vida? Para o diabo. Então isso é sério. Pergunta: você precisa se reconciliar com alguém na sua vida? Você resolveu que pode viver com essa condição do seu passado sem ser afetado negativamente por ela no presente? Você resolveu para você mesmo? Você não precisa resolver as coisas com as pessoas? Problemas não resolvidos talvez seja uma das formas mais comuns que o passado se torna o nosso inimigo. Um dos possíveis resultados é a famosa amargura. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo é engraçado. No começo da minha vida cristã, eu via muito esse versículo. Seguir a paz, a pessoa com toda a santificação, ver o Senhor, aquela preocupação de sempre estar ok diante de Deus. Agora, o restante, o versículo 15, está falando como que isso acontece. Atentando, porque não é simplesmente assim, paz, irmão, paz, está tudo certo, resolveu. Falar paz. A Bíblia não está falando que isso resolve nada. Mas se tem um conflito, seguir a paz, persiga a paz, vai promover a paz. A gente vai falar isso mais para frente, inclusive, em outro dia. Com todos, e a santificação. Agora, o que é isso? Aí ele fala no 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, com certeza, se não estou lidando com algo em relação a outra pessoa, se eu não estou resolvendo algo, a amargura está começando a crescer ali. Então, eu tenho certeza de que eu não estou seguindo a paz, muito menos estou andando em santificação, e eu preciso disso para estar ok com o Senhor. É impossível deixar para lá, deixar para trás. É impossível assim, empurrar para debaixo do tapete. Não existe tapete. Não existe isso aí. Você e eu, nós precisamos agir dessa forma. Resolver as coisas. Percebe? A amargura é comparada a uma planta que começa sobre a superfície do solo e cresce com o tempo. Mesmo a palavrinha rude, um ato impensado, pode começar esse processo, se não for tratado. Olhou para mim, não entendeu nada, não me cumprimentou, mas você não sabe por quê? Não, acho que eu não vou com a cara mesmo. Pronto, a plantinha começou a crescer da amargura. Não resolveu, ficou lá confabulando com seus pensamentos, seu próprio coração enganoso. A plantinha está crescendo.
Alguns cristãos se sentem muito desconfortáveis, desconectados, mas falam assim, estou desconectado agora dessa pessoa aqui na sua vida, e jamais gastou 1 minuto para considerar por que está sentindo assim. Por quê? É teu irmão em Cristo, colocou você na mesma igreja, ou é teu vizinho, foi a pessoa que nos colocou na tua vida, não importa. Então, para outros, é algo que é muito mais claro. A pessoa fez uma coisa contra você, né? Então você tem ali uma coisa que aconteceu, foi um abuso real, foi um desapontamento de verdade, mas o assunto nunca foi discutido, nunca foi tratado, nem diante de Deus, você e Deus, nem você com a pessoa. O abusador nunca foi abordado, mesmo que esse passo tenha sido sabiamente aconselhado por outro. Você precisa conversar com essa pessoa. Não, eu vou pensar no que eu vou fazer com esse conselho. A amargura vai lá crescer. A amargura vai prejudicar a sua vida. Reparou no versículo 15? Diz que muitas outras pessoas podem ser contaminadas pela amargura. Normalmente é contaminado pelo meio do quê? Qual é o veículo que as pessoas são contaminadas quando tem amargura no coração de alguém? A língua, né? A fofoca, a maledicência, a calúnia. Você está com uma coisa contra a pessoa, daqui a pouco você vai usar o megafone e vai botar para fora. Mas de maneira sutil, de maneira que os outros percebam, não, eu só estou falando uma coisinha, não é de nada. Deus está vendo exatamente por quê, o que você está fazendo, para que você quer com aquilo. Ele sabe a amargura. Não adianta querer escapar disso aí, precisa tratar. Precisa lidar com a coisa. Sem isso, você não verá o Senhor. Sem isso, você está vivendo como um descrente, tendo todo o potencial de viver certo, mas você está vivendo como incrédulo. Não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com ninguém. Isso é pecado, precisa resolver. Ok? Famílias inteiras às vezes são contaminadas e destruídas por causa da amargura do coração de uma pessoa lá dentro. Igrejas às vezes são divididas porque membros começam a fazer fofoca ali sem resolver problema, são rachadas por causa do coração pecaminoso de alguém que não quer acertar, só que tem um negócio. Você às vezes vê isso e você precisa ajudar a pessoa a lidar com isso. Por isso que Deus deu meios para nós lidarmos com essas coisas até o fim, até elas serem extirpadas do coração dessa pessoa. Se ela vai fazer isso ou não diante de Deus, ela que sabe. Mas se você está percebendo, você precisa agir para ajudar ela a fazer isso. Não está falando assim, não estou vendo. Você está ajudando a planta, está regando a plantinha, está ajudando a planta a crescer. Ok? Então nós não podemos, senão nós vamos estar pecando também. Lembra esse assunto, gente, assim, do que a gente sofre um dos outros. Ok? Lembra? Uma coisa importante a gente pensar nesse tipo de assunto do passado, seja como vítima em algumas situações, né? seja como culpado em outras, é que nós o tempo todo estamos nos dois papéis, né? Às vezes, nossa, fulano, ele passou por isso, assim, puxa, realmente foi vitimizado por algo, ele está sofrendo muito. Às vezes eu que causei aquele sofrimento. Né? Sofrimento, problemas, tem CPF. Não acontece assim, a não ser o aspecto do mundo amaldiçoado pelo pecado, que nós todos estamos atolados nele, mas a graça de Deus está nos sustentando e vai sustentar a sua igreja até o último momento dela aqui nesse mundo. Assim, mesmo assim, o que eu vou fazer com isso é que importa. Porque eu não vou eliminar a realidade. Deus falou, o mundo agora está debaixo do pecado, e está mesmo. E eu vou salvar os cristãos ali, vou pegar meus filhos ali, ensinar eles a viver nesse contexto, ok? Mas assim, a questão é, o que eu estou fazendo com a minha vida nisso aí? Como é que eu estou? Eu posso estar cooperando, eu posso estar regando a planta de amargura. Né? Outra maneira é que o passado se torna um inimigo. Escolhas tolas. Passado inclui tanto sofrer como pecar. Né? Essa frase a gente aprende na BCB, né? Pecadores sofrem, sofredores pecam. E o tempo todo, né? Esse ciclo da nossa vida, a gente fica vivendo isso o tempo todo. Eventos não tratados de qualquer das duas categorias, seja como sofredor ou como pecador, tem efeito nocivo. E isso inclui fazer escolhas tolas. Esse é um dos efeitos nocivos. A gente faz escolhas
que não devia fazer. A Escritura, ela ensina um princípio muito importante, a natureza cumulativa da vida. O que significa isso? As escolhas que você e eu fazemos hoje se tornam parte de quem você é, se tornam parte do seu DNA espiritual. O exemplo disso é o alerta do apóstolo Paulo aos Coríntios acerca dos efeitos residuais do pecado sexual. O texto está projetado aí. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Paulo está escrevendo isso, inclusive, num contexto, tentando ajudar os coríntios ali a lidarem com suas vidas, porque eles tinham trazido muito da sujeira do seu passado, era uma cidade muito promíscua, inclusive. Eles tinham trazido para dentro do seu relacionamento com Deus e com os outros toda essa sujeirada. E Deus estava ajudando eles a limparem isso. Por quê? Porque nós temos essa natureza cumulativa na nossa vida. Alguns deles achavam que certas coisas não tinha tanto problema assim. Não, isso é... Por quê? Porque ele estava tão acostumado naquela vida errada de pecado que para ele é normal. Deus está mostrando para nós que nós somos assim. Não é só os coríntios, nós somos assim. Palmeiras também, Ponte Preta também. Todos somos assim, ok? Santos não, só os santos. É tão forte que até os santos somos assim, né? O ponto de Paulo, que ele está falando para nós é assim, ó, expor a sua vida a certos comportamentos inicia um ciclo de hábitos que é, na maioria das vezes, muito difícil de quebrar, né? E no aconselhamento, no discipulado, a gente vê isso direto. Porque as pessoas lutam com vício, com um monte de coisa, porque aquilo é difícil de quebrar. Ela incorporou aquilo à vida dela. É parte agora da vida dela viver satisfeita, viver funcionando daquela forma. Ela não se vê de outra forma. E precisava ajudar ela a ver da forma que Deus a vê. Para ela continuar indo em frente, crescendo. Então, expor a vida a certas coisas se torna hábito muito difícil de quebrar. A consequência é clara, nem sequer comece, Paulo está falando. Se você não olhou pornografia, por exemplo, na sua vida, não comece a olhar. Porque se você fizer isso, você não sabe o que vai acontecer com você. Uma coisa você sabe, aquilo vai contaminar a sua vida. Você não sabe quando você vai se tornar escravo daquilo, você não sabe o desdobramento daquilo, o que vai acontecer. Mas a Bíblia fala, não comece esse processo achando que isso você depois vai dar conta. Gênesis 3 para frente mostra que não vai dar conta nunca mais. Então, se não começou algo, nunca viu pornografia, não tenha curiosidade, não veja. Nunca se drogou, não se drogue, não comece a fazer isso. Nunca se embebedou, não comece. Nunca blasfemou, não comece. Paulo ensinou o mesmo princípio em Gálatas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você não quer colher? É fácil. Não planta. É só isso. Não plante. Porque se plantar, vai colher. Por isso a mentira do diabo é, olha, você pode fazer certas coisas hoje, e à medida que o tempo passar, isso não vai machucar você, e não vai machucar os outros. Nós mais velhos sabemos que isso é uma mentira, não é? Nós carregamos coisas na nossa vida. Eu gostaria demais, irmãos, de não ter tido certas experiências pecaminosas na minha vida, em várias áreas, que eu tenho que lutar com a minha memória, com as coisas de hoje. Seria muito melhor se eu não tivesse sido exposto a certas coisas, se eu não tivesse me enfiado em certas coisas, seria muito melhor para mim. E muito melhor para quem convive comigo, inclusive. Ok? Então, você não quer colher? Não plante. Agora você pode estar pensando, só que eu já comecei. Eu já estou fazendo algo que eu não devia. Então, por isso que o Evangelho é maravilhoso, né?
O que o Evangelho nos ensina? Que a gente pode mudar, não é? Uma vez que esteja querendo ser honesto acerca da existência do problema, Deus em Cristo pode me mudar, Ele pode transformar minha vida, e Ele faz isso. A gente tem histórias aqui, cada tempo todo mundo contar a sua história, depois de Cristo, vai contar assim: eu tenho pelo menos alguma coisa que eu tenho certeza que eu era de um jeito e que agora eu sou de outro, porque Deus mudou minha vida. O Evangelho é o poder de Deus para transformação da nossa vida. Então, se você tiver sinceridade e honestidade acerca do problema que você está enfrentando, né, seja qual for, isso aqui o exemplo de Paulo foi a parte sexual, mas no mesmo contexto, o capítulo 16 vai falar de tudo quanto é tipo de pecado: pecado da fala, sexual, relacionamento com as pessoas, preguiça, fala de um monte de coisa, ok? Então, é possível mudança. Agora, não pode falar assim: ah, o meu passado não é nada, deixa pra lá. Deixar pra lá é não reconhecer o que você precisa para mudar, então você não vai mudar. Você vai continuar fingindo uma vida cristã que não está acontecendo. Bom, são 10h20, né? No material, agora é hora de intervalo? Não. Hã? É 10h20? É isso mesmo, né? O material, deixa eu ver aqui. Ó, isso, então 10h20, isso, a gente vai ter 10 minutos de intervalo e depois 10h30, só que 10h30 mesmo, pessoal, vou começar, tá bom? 10h30 mesmo! Beleza. Estica aí, bebe uma água no banheiro e volta 10h30, vou começar.